Listas são quase sempre problemáticas e dão muita discussão. Muitas pessoas que veem listas, que constroem as suas listas, estão fechadinhas no seu mundo. Outras pessoas, reagindo a essas listas, aceitam ela como se ela fosse a maior verdade de todos os tempos. Outras ficam reclamando porque o seu livro preferido, ou aquele que ele julga melhor, não entrou na lista. Não podia ser diferente com a lista que saiu nos últimos dias, feita pelo jornal The New York Times, que convocou escritores para comporem, né, uma lista de melhores livros para escrever, para falar dos 100 melhores livros publicados no século XXI. Essa lista gerou inúmeros burburinhos. Eu vou falar rapidamente sobre ela porque não é a intenção ficar só martelando sobre ela, mas a partir dela fazer aqui a minha própria lista de melhores livros do século XXI. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou apresentar aqui uma lista de 100 melhores livros do século XXI. De start já falo pra vocês que deu um trabalhaço fazer essa lista. Daí eu publiquei lá no Instagram perguntando se vocês achavam interessante que eu comentasse e fizesse uma própria lista. Vocês toparam, então eu peço para que você já sente o dedo aí no joia. E se você não for inscrito, se inscreva no canal e assista aí mais vídeos, porque fazer vídeos aqui consome tempo, consome vida, consome saúde, consome dinheiro, mas a gente tá aqui pelo amor à literatura, então você me ajuda aí sempre interagindo o máximo que você puder com o vídeo. Essa lista foi polêmica, saiu nos últimos dias, muitas pessoas comentaram nas redes sociais, também fizeram vídeos aqui no YouTube, né? E como reação a isso, eles publicaram uma segunda lista, né, com então uma votação do público, né, e aí a lista mudou em alguns, mais ou menos uns 40% da lista acabou mudando. Minto, 40% permaneceu, e 60% mais ou menos acabou mudando. Mas assim, o que interessa, eu não vou ficar aqui mostrando essa lista de livros para vocês, né, mas assim, ela serve como um exercício. O que a gente pode ver? O The New York Times, basicamente, ele considerou ali livros publicados apenas em língua inglesa, né? Livros, basicamente, do hemisfério norte, evidentemente. E então, é uma visão muito limitada, né? É claro, a gente tá pensando assim, pô, The New York Times, ele tá escrevendo para um público estadunidense ali, que lê inglês, né? Então, evidentemente que ele ia fazer isso. Olha, eu discordo um pouco, porque um jornal do calibre desse, em que o mundo inteiro tá olhando, né, ele tem uma responsabilidade para além disso, né? Claro, eu tô sendo muito ingênuo achando que eles iam ser bonzinhos, enfim, não é essa a questão, mas que eles tivessem minimamente um olhar para fora. Mas é uma lista que reproduz a maneira como o próprio país olha para o resto do mundo, como um quintalzinho, onde ele vai lá e cria umas vaquinhas, e quando alguma coisa não tá muito legal, ele vai lá e mata umas pessoas, né? É basicamente isso que os Estados Unidos fazem. Então, pelo menos a política externa dos Estados Unidos, né? Isso é um reflexo de um pensamento, né? Eles têm muita dificuldade com traduções, né? Recentemente, só que algum outro livro brasileiro ganhou destaque lá com tradução. Eles não leem livros de outros países, né? Eles não acompanham filmes de outros países. Eles não sabem geografia, né? Só ver qualquer vídeo aí na internet que eles não sabem diferenciar uma cidade de um estado, província ou um país. E em que continente? Para eles é tudo a mesma coisa, eles não sabem nada. É claro que eu estou generalizando aqui, as pessoas nem todas são assim, evidentemente, mas eu acho que mostra um pouco da maneira como eles olham para o mundo de inúmeros segmentos, né? E são maneiras que acabam se refletindo. Então, há uma ausência muito grande nessa lista de nomes de livros que são publicados em outras línguas, e de livros que são publicados em outros continentes, em outras culturas, etc. Então aí é uma lista que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? É uma lista que você pode ir lá e pescar alguma coisa para você ler, claro. Acho que sim, ela não é completamente significante. Mas eu acho que no
no seu grande esqueleto, ela é muito problemática. É uma lista que não olha para outros lugares, outros idiomas. Enfim, isso reflete o mercado editorial. A partir disso, o que eu resolvi fazer? Eu pensei, falei, será que é um tema legal pra gente falar e fazer a própria lista dos 100 livros, né? Aí o pessoal topou, falou, beleza, ok, vamos lá. E aí eu, ok, vou me preparar para fazer esse vídeo. E aí há várias problemáticas para fazer uma lista assim, né? Primeiro, eu não li livros de todos os países do mundo. E eu não li livros da mesma quantidade em todos os continentes também. A minha lista é enviesada, ela vai ser problemática de qualquer forma, ela vai ser injusta de alguma maneira. Né? Porque eu tenho primeira coisa, gente, eu tenho que ter lido pelo menos 100 livros na minha vida, né? Tudo bem, eu li bem mais do que isso, mas ter gostado muito de 100 livros e gostado muito de 100 livros escritos no século XXI. Eu considerei ali o ano 2000 também, tá, para essa minha lista, apesar de que oficialmente o século XXI começa dia 1º de janeiro de 2001, né? Mas eu achei um pecado deixar ali livros do ano 2000 para trás, enfim. Então você tem que ter lido e gostado de pelo menos 100 livros aí do mundo. E aí, vocês sabem que o canal aqui ele fala de literatura clássica contemporânea, fala de estrangeira e brasileira, mas ele nasceu, né, pensando em falar de literatura brasileira, especificamente contemporânea. Então não seria um problema aí de olhar para a literatura brasileira contemporânea, porque eu leio muita dessa literatura brasileira publicada agora nesse século. Então aí foi o contrário, eu precisei frear as minhas indicações, né, da literatura brasileira, porque senão eu ia encher a lista de coisas brasileiras, porque é o meu foco, né? Então eu coloquei dessa lista de 100 livros, eu coloquei 1/4 para literatura brasileira. Então 25 livros aí são de literatura brasileira e depois eu fui tentando também colocar de outros lugares. E como eu também fui vendo que outros lugares também iam chegando, né, com uma grande supremacia em relação a outros, eu também freiei, por exemplo, a Europa, né, que eu coloquei também 25 livros. E daí as outras coisas foram, os outros lugares foram meio que equilibrados, com destaque para América Latina e América Hispânica, né, que também chegou perto dessa quantidade, e a minha lista fica evidente que eu li muito pouco de literatura africana contemporânea, muito pouco de literatura asiática contemporânea, e que também eu desconheço livros da Oceania, o nosso próprio mercado não publica muito isso. Então, basicamente, pelo menos aqui eu consegui equilibrar um pouco, né? Livros escritos em português, em espanhol, em inglês, em francês. Essas são as línguas que predominam, e eu tô falando, né, que eu li as traduções em português, eu não sou um poliglota, né? Eu falo francês, mas eu nem tenho o hábito de ficar lendo livros em francês, eu prefiro ler as traduções de fato. Então não me critiquem se o seu livro, o livro que você gosta, que você acha que merecia estar nessa lista, não entrou, tá? Porque muitas vezes eu não consegui nem ler, né? Por exemplo, um grande escritor que não tá nessa lista é o Philip Roth. O Philip Roth morreu recentemente e ele escreveu a maior parte escreveu livros no século XX e alguns no século XXI. Eu li 2 livros dele, 2 livros do século XX. Eu sei que é uma falha sei lá, no meu caminho de leitura. E a gente tem lacunas, não tem como preencher todas, né? Outro escritor muito bem falado, aquele Ian McEwan, eu também nunca li nada dele, então eu não coloquei aqui, né? Ou, por exemplo, um livro que eu já fiz um vídeo aqui, que eu fui falar sobre ele, que eu escolhi para uma leitura fragmentada. Eu nem comecei ainda, não tive tempo de começar a ler esse livro, que é Uma Vida Pequena, que também aparece nessas listas. Então, assim, tem livros que são super clássicos, contemporâneos, mas que não estão na lista porque eu ainda não li. Então, eu tenho que ter lido, evidentemente, para colocar aqui na lista, tá? E eu não tenho a menor pretensão aqui, gente, nessa lista, de dizer que é definitivo, né? Provavelmente, se eu fizer essa lista no ano que vem, eu vou trocar aí uns 4 ou 5, pelo menos. Daqui a 10 anos, talvez essa lista pela metade tenha caído. Então, uma lista como essa, já que o século XXI está em andamento, né? Ela pode mudar a qualquer momento. E também eu posso ler livros que já foram publicados e eu não li. Então,
vão com calma, elaborem as próprias listas. Vocês podem inclusive sugerir livros aqui. Vocês podem comentar livros que eu escolhi que vocês gostaram também. Eu acho que o caminho é esse, né? Não é um caminho de ataque, porque eu não tenho nenhuma pretensão de cagar regra pra ninguém. Eu só tô falando aqui dos livros que eu escolhi. Então, sem mais enrolação, vamos pra lista. Separei aqui por localidades, pessoal. Então a gente começa pelo Brasil, evidentemente. E eu tive que, como vocês sabem, colocar um freio, senão eu colocaria um monte de livros brasileiros. Eu coloquei Dois Irmãos, do Milton Ratum. E vai os títulos mesmo aqui, tá, gente? Eu não vou colocar as capinhas, nem mostrar os livros, porque isso daria um trabalho homérico aqui. Então, né, por favor, paciência. Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Divórcio, do Ricardo Lísias. Budapeste, do Chico Buarque. 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Inferno Provisório, do Luiz Rufato. Diário da Queda, do Michel Laube. Resistência, do Julian Fuchs. Berkeley em Belágio, do João Gilberto Noll. Os Malaquias, da Andrea Del Fuego. Uma Tristeza Infinita, do Antônio Cherchenesky. Pai Pai, do João Silvério Trevisan. Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey. Solo para Vialejo, da Cida Pedrosa. Aos 7 aos 40, do João Azanello Carrascosa. O Filho Eterno, do Cristóvão Teza. O Cheiro do Ralo, do Lourenço Mutarelli. O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Ehringer. 9 Noites, do Bernardo Carvalho. Dor Fantasma, do Rafael Galo. Em Alguma Parte Alguma, do Ferreira Goulart. A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. E Maria Altamira, da Maria José Silveira. Pessoal, se tiver algum erro aqui, vocês por favor me corrijam, tá? Porque eu procurei as datas, né, em várias fontes e, né, na minha cabeça eu confirmei que todos esses foram publicados de 2000 para cá. Então, se tiver algum erro aí, vocês me dão um toque aí, sempre, né, com bastante gentileza, né, nas sugestões, nos comentários, no apontamento de erros, tá? Vamos agora então para a lista de livros da América Latina, de países hispânicos aqui. Foram 21 títulos da América Latina. Cramp, da Maria José Ferrada. Noite em Caracas, da Karina Sansborgo. Come Terra, da Dolores Reyes. As Aventuras de China Iron, da Gabriela Gabesson Câmara. Garotas Mortas, da Selva Almada. Os Abismos, da Pilar Quintana. O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura. Violeta, da Isabel Allende. A Tirania das Moscas, da Elaine Vilar Madruga. Saboroso Cadáver, da Augustina Basterrica. O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilhada. Poeta Chileno, do Alejandro Sambra. Os Diários de Emílio Renzi, do Ricardo Pilha. As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Memórias de Minhas Putas Tristes, do Gabriel Garcia Marques. Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. O País da Canela, do William Ospina. A Uruguaia, do Pedro Mairal. Luto, do Eduardo Ralfon. A Débil Mental, da Ariana Harwicks. E Ninguém Precisa Acreditar em Mim, do Juan Pablo Villa-Lobos. Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui é que, gente, é difícil, tá? A gente tenta, eu tenho plena consciência de que o mercado nos impõe mais, a tradição, o mercado nos impõe ler mais livros escritos por homens, né? Que felizmente o mercado está se abrindo mais, né? Mas é muito complexo a coisa ficar meio a meio, tá? Então, na literatura brasileira, por exemplo, vocês viram que tem mais livros escritos por homens. E, curiosamente, na literatura hispano-americana aqui, tem uma avassaladora enxurrada de mulheres, né? O mercado brasileiro tem traduzido muitas mulheres latino-americanas para o português, e isso é muito bom. Vamos para a Europa. Foram também 25 livros. A Vida Real, da Adeline Dieudonné. O Fim de Ed, do Edouard Louis. Submissão, do Michel Houellebecq. A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. As Intermitências da Morte, do José Saramago. Desumanização, do Walter Ugumem. A Amiga Genial, da Helena Ferrante, que inclusive foi o primeiro lugar daquela lista, que é uma lista de praticamente só livros escritos em inglês, e uma tradução ganhou aquela lista, né? Uma coisa impressionante. Tirza, do Arnon Grunberg. Uma Breve História dos Tratores em Ucraniano, da Marina Levica. A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi.
Claro e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Aqui eu coloquei o Kazuo como europeu, apesar dele ter nascido no Japão e ficar entre as culturas, mas ele escreve em inglês, né? Carapaz, da Lisa Ginsburg. O Acontecimento, da Annie Ernaux. A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, do Joel Dicker. Sob os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. As Últimas Testemunhas, da Svetlana Alexievich. Canção de Ninar, da Leila Slimani. Uma Viagem à Índia, do Gonçalo M. Tavares. Yoga, do Emmanuel Carrère. A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. Além de Estação Atocha, do Ben Lerner. A Autobiografia, do José Luiz Peixoto. A Festa da Insignificância, do Milan Kundera. Brancura, do Joe Fosse. E Felizes, os Felizes, da Yasmina Reza. Aqui vocês podem ver, por exemplo, na Svetlana Alexievich, eu coloquei um dos livros que são dos principais livros dela, mas não é considerado o melhor livro dela, né? Mas eu só li esse dela. Eu não li outros livros dela. Então talvez se eu ler um outro livro dela, numa próxima vez que eu for refazer essa lista, talvez eu substitua. Não sei, tudo é possível, né? Então para vocês verem como as listas, elas não podem ser levadas como verdade absoluta. E elas podem mudar a todo tempo. Indo para Ásia, temos Pachinko, da Min Jin Lee. Damas da Lua, da Joka Alharti. Judas, do Amos Oz, que eu não entendo como é que esse livro não entrou em outras listas. Esse livro é uma verdadeira pérola, é uma coisa absurdamente incrível. A Vegetariana, da Han Kang. Detalhe Menor, da Adania Shibley, que é essa escritora que foi desconvidada, né, lá do Festival de Berlim por causa da guerra com Israel. Ela que é uma escritora palestina. Mudança, do Mo Yan. Esses outros 4 últimos escritores aqui, gente, escritoras, eu coloquei como asiáticos, mas eles têm um pé em cada lugar, tá? Por exemplo, o livro Hu, da Kim Thuy, é uma vietnamita que migrou para o Canadá, né? E acaba escrevendo em francês, mas acabei colocando aqui na Ásia. Esforços Olímpicos, da Annelise Chen, a mesma coisa. O Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, que é afegão, né? E Aos Prantos do Mercado, da Michelle Zauner, que é coreana. E o livro trata muito dessa questão das duas culturas, né? Por que eu coloquei, por exemplo, na lista da Europa, eu coloquei o Kazuo Ishiguro na Europa e não no Japão, né? Porque ele nem, no livro dele, A Clara e o Sol, ele nem discute isso, né? Não é uma questão cultural, é uma questão linguística e cultural que envolve. Então eu classifiquei, é uma questão simples, só de didática, tá, gente? Tá, de classificação. Coloquei lá na Europa, e esses aqui, eu acho que eles têm um pé na dupla cultura, então eu acabei colocando na Ásia. Livros dos Estados Unidos, coloquei 11. Os Assassinos da Lua das Flores, David Graham. O Vendido, do Paul Beatty. A Estrada Lincoln, do Amor Towles. O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock. Confissões do Crematório, da Kathleen Doughty. Billy Summers, do Stephen King. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. O Pálido Olho Azul, do Louis Bayard. Eu falei francês agora, mas é Louis Bayard, né? A Casa na Rua Mango, da Sandra Cisneros, que é mexicana, mas escreve em inglês, né? Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa Moshfegh. E Cosmópolis, do Dom DeLillo. Para terminar, a gente chega na África, né? E confesso que li pouco escritores africanos. Assim, alguns deles eu li muito, como Mia Couto. Eu li uns 10 livros do Mia Couto, li uns 4, 5 do Ondiak, li uns 3 do Agualusa. Então eu não quis repetir livro do mesmo escritor. Então eu tô tentando colocar um livro por escritor, por escritora. Então aqui os livros da África. O Último Voo do Flamingo, do Mia Couto. Bom Dia Camaradas, do Ondiak. Baratas, da Scholastic Mukasonga. Americana, da Chimamanda Ngozi Adichie. Tanto a Scholastic, que migrou para a França, né, e a Chimamanda, que é ruandesa e migrou para a França. A Chimamanda, que é nigeriana, migrou para os Estados Unidos. Eu coloquei aqui na África. Pequeno País, do Gaël Faye, que é do Burundi, migrou para a França. Um País para Morrer, do Abdel Ataya, que é marroquino, migrou para a França. As Verdadeiras Riquezas, da Kauter Adimi. E Os Vivos e os Outros, do José Eduardo Agualusa. Tá aí, gente, 100 livros. Evidentemente que se a lista fosse aberta, maior, assim, no sentido de que eu fosse só pudesse colocar
que é uma regra que eu mesmo me coloquei, né? Eu colocaria mais livros brasileiros, né? E também é uma lista que evidencia num processo de exercício interno que eu preciso ler outros livros que são muito importantes no século e eu não li, e também que eu preciso me abrir mais para outros lugares, né? Mas eu me considero mais ou menos justo e feliz, muito mais do que a lista do New York Times, e aqui sem nenhuma modéstia, porque lá eles não consideraram nem isso, né? Eles não... Eu sei que aqui tá até um pouco desnivelado em algumas coisas, mas tá muito mais próximo de um olhar pro resto do mundo, de um olhar de equilíbrio, de um olhar de abertura para culturas e idiomas, né? Que não seja só o enlatado que vem dos Estados Unidos, né? Do que a lista do The New York Times, né? Enfim, eu também incentivo vocês a fazer a lista de vocês. Não sei se cabem 100 livros aqui nos comentários, mas vocês podem indicar aí, e gostaria que vocês me indicassem livros bacanas que não entraram na lista, por exemplo, que vocês acham que deveriam ter entrado, né? Sempre, é claro, com gentileza, no intuito de dialogar, né? E não de criticar. É isso, pessoal. No mais, fico por aqui. Nos vemos no outro vídeo. Um abraço e até a próxima.